Hoje, no programa 9 Minutos, vamos tratar de um assunto que reflete com muita fidelidade a dinâmica urbana e o ritmo do aquecimento da cidade, que é uma perspectiva do mercado imobiliário. Para isso, a gente convidou uma pessoa que já há alguns anos é conhecida como expert no assunto, é um consultor muito solicitado e muito conhecido, que é José Luiz Cafuri, aqui identificado como consultor imobiliário, entre outras virtudes que ele tem. Bom ter você aqui, Zé. Obrigado. Zé, mas é isso mesmo. Olha, há uns tempos atrás, eu não sei, uns 3, 4 anos, quando vinha alguém do setor imobiliário aqui, eu normalmente gostava de provocar com uma frasezinha feita, né? Aquele crescimento, aquele ritmo dinâmico, aquele punhado de lançamento atrás de lançamento, e eu questionava, isso é bolha ou é boom? Todo mundo peremptoriamente afirmava que era bolha, que era boom, que realmente era um crescimento, boom para uma explosão de um crescimento que se imaginava sustentado. Havia voz mais lúcida, porém, eu me lembro ainda do Aristóteles, que está voltando agora, retomando agora a presidência do Sinduscon, que ele advertiu o seguinte: olha, Eustáquio, tem a ver um pouco com a finalidade do investimento, porque se a pessoa estiver adquirindo para morar, está investindo em qualidade de vida e está tudo bem. Agora, se ela está pensando em termos de valorização, pode ser que a longo prazo, principalmente no perfil longo de financiamento, 30 anos, ela experimente alguma decepção. O que você me diz disso? Eu sou totalmente contrário a isso. Né? Porque o que demonstra, na verdade, se você quer investir para moradia, você está investindo na sua qualidade de vida, isso é verdade. Agora, com relação ao médio e longo prazo, eu nunca vi ninguém perder dinheiro no mercado imobiliário. Eu vi gente perder dinheiro achando que o mercado imobiliário fosse bolsa de valores. Sabe, ele queria comprar hoje e ganhar o dinheiro amanhã. O mercado imobiliário não existe isso. Você tem a maturação, você tem... Agora, eu nunca vi na minha vida ninguém perder dinheiro com imóvel, sabe, em 5, 10 anos. Principalmente em 30. Ou seja, se fala em investimento, está se falando necessariamente também de longo prazo, então. Investimento sim. Agora, se você fala assim, olha, eu quero fazer um investimento para ter renda. Porque o que acontece? A gente tem que desmistificar um pouquinho o processo. Porque não, se você pega assim e fala assim, mercado imobiliário é o quê? Apartamento, casa, sala, hotel. O que é mercado imobiliário? Qual é o objetivo? Qual é o tamanho do seu bolso? Se você falasse para mim, Cafuri, eu tenho um dinheiro, eu quero investir. Eu vou perguntar para você, você quer investir com que objetivo? Você não sabe o que é? Eu estou morando apertado, eu queria morar numa casa maior. Então, você está querendo fazer um investimento na sua qualidade de vida. De repente, você mora num prédio que não tem área de lazer, mas você tem um filho agora, aí você quer ter uma área de lazer. Quer dizer, ótimo, é um investimento. Você não está preocupado se esse imóvel ele vai te render um aluguel de 0,3% ou 0,5% do valor investido. Isso é uma coisa. Então, quando você fala assim, eu tenho um dinheiro que eu queria fazer um investimento para depois eu vender e ganhar dinheiro. Aí, qual é o imóvel que eu compro na planta e que eu consiga ter essa rentabilidade? Aí nós vamos buscar, a tendência qual é? Que seja um prédio onde a maioria compra para morar. Por quê? Porque se você compra para investir e a maioria compra para morar, você vai ter gente querendo vir morar aqui, principalmente amigo do amigo, parente do amigo. Então você tem uma corrente muito positiva com relação ao empreendimento. Aí você tem grande chance de, mesmo durante a obra, você vender ganhando dinheiro. Sabe? Não, eu quero fazer um investimento para poder eu ter renda. Sabe? Então nós vamos buscar uma sala comercial, uma cota de um apart-hotel, sabe, um apartamento de sala-quarto, que te dê uma renda entre 0,5 e 0,7 sobre o valor investido, que é mais ou menos o que dá equilíbrio hoje. Então, o que é importante? É saber qual é o seu objetivo. Porque senão fica uma coisa meio complicada. O fulano comprou um imóvel e levou ferro. Mas levou ferro por quê? Não, porque ele comprou, achou que fosse ganhar um dinheiro e não ganhou. Mas em que período foi isso? Não, ele comprou no lançamento e aí, mas quantas unidades tinham no prédio, quantas pessoas compraram para investir, porque tudo depende. A maioria comprou para investir, então a maioria vai vender no mesmo momento. Na hora que você tem mercado regulado por oferta e procura. Se eu tenho uma oferta grande e uma procura pequena, o preço do imóvel cai. Se eu tenho o inverso, o preço sobe. Por que você tem empreendimentos, por exemplo, você pega o mercado, Cariacica.
Se há uns anos atrás alguém falasse para a incorporadora, falasse assim, você devia fazer um empreendimento Cariacica. Cara, você está de brincadeira. Todos os empreendimentos que foram lançados em Cariacica recentemente foram um sucesso de venda. Residenciais ou comerciais? Todos os dois. A Lorenz lançou residencial com comercial, vendeu muito bem. A Sá Cavalcante lançou, o Mochuari lançou 400 salas comerciais. Se eu perguntasse para você, Eustáquio, você acha que Cariacica comporta 400 salas comerciais no empreendimento? Difícil. De jeito nenhum. Está lá vendido, não foi lançado. Mas veja bem, o mercado hoje, em linhas mais gerais, mesmo considerando, nós estamos falando da área metropolitana, que tem realidades distintas em Serra, Vila Velha e Vitória. Mas você diria que ele está equilibrado, tem uma pressão vendedora, tem uma pressão de demanda, como é que está hoje? Eu acho que está equilibrado. Você tem normalmente o seguinte, todo lançamento que é feito, você tem 80% de venda durante o lançamento, durante um período. E você tem 20% de estoque que fica durante a obra e depois até o fim da obra vai sendo comercializado e no fim acaba ficando com 10% de estoque. O que acontece? No município onde se produz muita unidade, por exemplo, o último censo mostrou que a Serra, o município da Serra, é o município que tem a maior quantidade de lançamento e por isso tem a maior quantidade de unidades. Então, se você aplica a regra da velocidade de venda, que é que você fica de estoque com 20%, 20% de um estoque de 10 mil unidades são 2 mil unidades. Unidade pra caramba. Então você tem, só que é um município onde a maioria das pessoas foram para lá, porque você tem uma quantidade de terreno grande, onde você tinha áreas, inclusive, que você estava comprando ainda com um preço legal. Então as pessoas compraram áreas grandes e começaram a fazer empreendimentos modulados, onde você tinha um lançamento 300 unidades, outro lançamento 200 unidades, outro lançamento 100 unidades. Então, você imagina, assim, 10 empresas fazendo a mesma coisa, sabe, o volume de unidades que tem. Então, você tem Serra, depois você tem Vila Velha, Vitória hoje, você tem muito pouco terreno, a tendência é você começar a olhar o lado noroeste da cidade, pegar aquela região toda da Grande São Pedro, que ainda tem áreas ótimas, né? Existem vazios urbanos que precisam ser revistos dentro, sabe, do plano diretor, para poder você ter um equilíbrio do crescimento da cidade. Você tem uma Cariacica que está despontando dentro do processo, até as obras que estão previstas para lá, a quarta ponte, a própria duplicação da Serafim Derense com a quarta ponte vai fazer com que você tenha uma relação direta Vitória-Cariacica. Integra, né? Então você tem, na verdade, uma perspectiva muito grande de determinados mercados novos, além do interior, né? Quer dizer, hoje a gente não pode mais falar que Linhares é interior, Colatina é interior, Cachoeira é interior, não é isso. Mas você pega essas cidades dessas regiões, todas elas estão viáveis. Recentemente foi lançado um shopping, está para ser inaugurado inclusive em Linhares. Vários empreendimentos foram lançados em Linhares com sucesso de venda. Em 9 minutos a gente está conversando com o consultor imobiliário José Luiz Cafuri. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje José Luiz Cafuri, consultor imobiliário. José, pelas razões que você mencionou no bloco anterior, como Vitória é finita, ou seja, Vitória tem poucas áreas, você até identificou uma que passava, nem suspeitava, a região noroeste, com os vazios urbanos naquela direção, são áreas que passam a ser potencialmente interessantes, né? Muito. Mas, na verdade, a tendência, então, é que Vitória você ter sempre uma grande valorização em função da limitação de terreno, né? Eu entendo que sim. Eu acho que a Vitória precisa ser reinventada, tá? Você pega aquela região de Santo Antônio, é belíssima. Você tem um canal incrível, sabe? E você vê muito pouca construção naquela região. Hoje tem um sambão ali, né, que eles chamam de sambódromo, mas na verdade é sambão, porque aquilo é época de Hermes. Então, aquela região é muito bonita, aquela região. Você pega toda aquela região, você pega a região mesmo do contorno, ele já começou a ter é totalmente diferente do que era previsto, né? Antigamente era favela, isso, era a região do lixão, era não sei. Hoje toda aquela região da Serafim Derense, você tem morros maravilhosos, onde você tem a Faesa ali, você ainda tem uma região muito grande de terreno que dá para se viabilizar muita coisa. Então o que precisa é a cidade começar a ser vista por outro lado, deve ser repensada. Então tem que reinventar a Vitória. Agora, no outro dia, eu vi uma matéria do Nélio, presidente da seccional da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, a BIH,
falando da saturação de lançamentos de hotéis em Vitória. E estabelecendo que não oferecia mais remuneração. Você falou em 0,3, 0,5, ele falou que não chegava a remuneração de 1% dos investimentos nos hotéis. Qual o tamanho disso? Não, ele falou como Vitória ou como Grande Vitória ou como... Eu acho que ele falou em Vitória, Olha, o que a gente observa em Vitória é que você teve uma quantidade de empreendimentos da hotelaria de uma faixa maior. Tá? Então você teve um volume grande de ofertas de quarto, né? Com o lançamento do Tulip e mais outros que surgiram, inclusive um ali próximo do próprio aeroporto, e uma quantidade grande de unidade. Agora, o que a gente observa é que toda vez que tem um grande evento em Vitória, você não tem quarto. As práticas, inclusive das diárias, são complicadas, é diferente de outros lugares. Justamente porque você tem um turismo totalmente um turismo de negócio. Eventos de negócio. O que demonstra que você tem 5 diárias numa semana, 4 diárias numa semana, ao invés de ter 2 diárias, como acontece no turismo mesmo de lazer. Agora, eu pessoalmente, se a renda que ele coloca é de 1%, é sinal que ainda cabe alguns empreendimentos. Porque o que a gente vê hoje, a prática é de 0,5 a 0,7, e olhe lá porque você baixou a taxa de juros. Hoje o dinheiro, a remuneração é quase nenhuma para quem aplica. Então as pessoas, se você falar assim, eu garanto para qualquer um empreendimento que dê 0,7 de renda, você pode ter certeza que você vende 100% num dia. Se você vende 100% num dia, não significa que você esteja super ofertado, muito pelo contrário. Nessa perspectiva, como é que ficam os hotéis de montanha? Estão acontecendo alguns lançamentos? Parece que as montanhas estão sendo descobertas. Eu acho que o problema das montanhas é que, na verdade, não é um problema, é uma solução, né? Por exemplo, eu pessoalmente, eu não quero ter casa na montanha, mas eu gostaria de ter um apartamento, um apart-hotel, com serviço, com tudo, onde, de repente, se você quisesse passar o fim de semana que eu não fosse, você pega lá a chave de lá e é para lá, sabe? Então, é um lugar que eu curto, que eu gosto, é um friozinho, que eu não vou no dia a dia. Eu tenho um apartamento em Guarapari. Então, se eu tivesse um apartamento na montanha, era ótimo, porque eu ia para a montanha quando eu quisesse para a montanha, para Guarapari quando eu quisesse para Guarapari. Então, com isso, eu acho que esses lançamentos passaram a possibilitar isso. Só que com uma diferença de Guarapari, que em Guarapari eu não tenho serviço, eu tenho um apartamento. Lá eu teria um apartamento com serviço. Então, nem a preocupação de ter alguém para mandar para lá, para limpar de vez em quando e tudo, eu teria. Então, o serviço que eu consumi, eu pago. Então, eu tenho um condomínio mensal que eu vou pagar e vou ter lá alguém para limpar o apartamento uma vez por semana. Ótimo. Na semana que eu não tiver, se eu quiser alugar, eu boto no pool. Eu alugo, tenho renda, paga meu condomínio. E na semana que eu não for, se o meu amigo quiser ir para lá no fim de semana, está tudo arrumadinho, tem frigobar, tem tudo, e ainda tem um serviço de restaurante. Eu, pessoalmente, eu acho que é um achado que tem sido feito lá. Então, dizer assim, o mercado está saturado, mas está saturado em que sentido? Onde também, né? Não, a gente tem que avaliar, sabe? Porque não dá mais para fazer a mesma coisa do mesmo. Agora, você tem descoberto, como eu falei de Cariacica, você tem descoberto vários segmentos, vários nichos. Sabe, a Sá Cavalcante descobriu que lançando 400 salas em Cariacica, ela teria sucesso de venda, ela modulou. Então, ela lançou em 3 etapas, já vendeu as 3 etapas. Então, sabe, o que demonstra que foi diagnosticado, sabe, uma demanda existente. Da mesma forma que tem em Cariacica, tem em vários lugares, mesmo aqui em Vitória. Sabe? Por exemplo, Cariacica não tem hotel. Eu não tenho dúvida que se você lançar um hotel em Cariacica, nos moldes que tem sido lançado, que foi lançado em Linhares como cota, para as pessoas terem renda, você consegue sucesso. Porque tem muita gente que quer ficar hospedada em Cariacica, mas vai ficar onde? Então eu acho que tem vários lugares onde ainda existe um potencial para você desenvolver novos empreendimentos. O nosso tempo está encerrado, mas eu quero convidar você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na continuação dessa conversa com o Zé Luiz Kfouri, que, para além de um consultor imobiliário, é uma personagem daqui de Vitória, que acompanha essas mutações daquilo que a gente mencionou como a dinâmica urbana no mínimo dos últimos 30 anos. Convido você a estar conosco amanhã na continuação dessa conversa. Até já.